Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui para aprender um pouco mais sobre essa doutrina, aprender como lidar com os ensinamentos, colocando esses ensinamentos no nosso dia a dia, para que assim possamos nos tornar verdadeiros homens de bem. Nos ajuda, Jesus, a compreender melhor, não só a doutrina, mas todos que nos cercam. E que possamos, Jesus, nessa noite, aprender um pouco mais com o nosso irmão que vai ministrar a palestra da noite. Que ele seja inspirado pela espiritualidade amiga e que nós possamos também absorver ao máximo dos conhecimentos. E que a tua paz, Jesus, que a tua luz fique conosco. Que assim seja. Rodrigo. Queridos amigos, uma boa noite a todos. Só escutei os desencarnados e a moto que passou. Quero ouvir vocês. Queridos amigos, boa noite a todos. Boa noite. Tá vendo? Que a paz de Deus e de Jesus permaneça nos envolvendo hoje e sempre. Eu gostaria de pedir autorização a vocês para poder descer e ficar aí mais perto. É possível? Ok. É um prazer e uma alegria a gente retornar aqui no Centro Espírita Apolo e trazemos desde já um abraço muito fraterno e amigo a essa casa que sempre nos acolhe e sempre dá a oportunidade para que juntos possamos estabelecer o contato com a mensagem da doutrina espírita. Nessa noite nós iremos falar sobre uma questão que envolve todos nós de certa forma: como lidar, como administrar o luto sem prejudicar a nós e aquele que partiu. Se nós fizermos uma análise do ponto de vista histórico, nós iremos perceber que uma das maiores civilizações que impactaram diariamente e diretamente as nossas produções científicas e filosóficas, sobretudo do mundo ocidental, e deram uma percepção mais alargada sobre a natureza humana e a forma como nós estabelecemos contato com os múltiplos fenômenos e aspectos da natureza, foi, sem dúvidas, a civilização grega. Os gregos se debruçavam sobre a natureza e buscavam explicar os fenômenos que era possível serem vistos de uma maneira tal que, a partir de uma série de discussões, era-se estabelecido os princípios básicos para a explicação dos fatos do cotidiano. E existe um quesito muito importante relativo ao tempo que os gregos davam a sua visão e a sua contribuição para nós. Os gregos entendiam o tempo sobre duas perspectivas: o tempo linear, quantificável, o tempo exato, o tempo que pode ser medido, e a esse tempo eles davam o nome de Cronos. Cronos era aquilo que podia ser medido, quantificável, exatamente, metricamente colocado à comprovação. Mas também eles admitiam uma perspectiva de tempo dentro de uma ótica do sentimento, do afeto, a ótica das emoções, o tempo do coração, o tempo da maturidade. E a esse tempo eles davam o nome de Kairos.
Kairos, então, era o tempo do coração, enquanto que Cronos era o tempo métrico, exato, matemático das coisas. Passa-se os anos, e os anos nada mais são do que expressões do tempo Cronos, e na atualidade nós continuamos a conviver com essa forma de enxergar o mundo. Percebam que nós estabelecemos uma relação muito íntima com o tempo Cronos. Nós medimos a hora que vamos acordar, a hora que vamos tomar o remédio, a hora que vamos tomar o café da manhã, o almoço e o jantar. Medimos a hora que temos que ir para o médico, a hora que temos que ir para o trabalho, a hora que vamos dormir, a hora que vamos levar as crianças para a escola. Nós medimos o tempo de todas as formas e estabelecemos uma relação de vínculo com essa medida, ao ponto de alguns de nós termos a capaz certeza de dizer: daqui a um ano nós vamos nos ver novamente, daqui a uma semana nós estaremos mais uma vez aqui. Medir o tempo que começa a reunião pública, o tempo que começa o passe, são medidas de tempo. O grande problema dos dias atuais é que nós estamos estendendo essa medida cronológica, essa medida Cronos, essa medida exata matemática para aquilo que deveria ser o tempo Kairos. Queremos medir o tempo do sofrimento das pessoas, o tempo da dor, o tempo em que cada um lida com as frustrações da vida. E também queremos lidar ou quantificar o tempo exato que uma pessoa deveria passar pelo luto. Percebam que o tempo Kairos, ele não segue a lógica do tempo Cronos. E os gregos dão essa contribuição exatamente para não cairmos no erro de dizer: fulano perdeu o parente querido e já faz 10 anos e não conseguiu se recuperar ainda, enquanto que Cicrano perdeu ele há 2 semanas e já tem uma postura muito mais altruísta frente às ocorrências da vida. O tempo Kairos é muito diferente do tempo Cronos. O Cronos nós medimos, o Kairos nós sentimos, porque ele conversa conosco pela linguagem do coração. E falar sobre o luto é falar sobre o tempo Kairos, o tempo da linguagem afetiva e emocional da criatura humana. Todos nós que aqui estamos, de uma certa forma, já estabelecemos contato com o luto. E o luto nada mais é do que essa sensação de ausência que alguma coisa provoca em nós. E quando eu falo alguma coisa, vamos entender não apenas pessoas, não apenas os parentes ou amigos, mas também outras formas de vida, como animais, plantas. Há pessoas que vivem o luto porque um cachorro, que já fazia 15 anos que vivia na família, faleceu. Haviam situações em que há pessoas que plantam e cultivam flores e as plantas, porque não foram regadas por uma circunstância qualquer, vieram a secar e morrer. E ali experimentam a sensação do luto. Mas também as questões do luto estão expansivas para coisas materiais passageiras que se quebram. Há pessoas que estabelecem uma relação de afeto com um carro, com uma casa, com uma roupa específica, com um objeto, uma joia, e por aí vai. E no momento em que perde o contato físico com essa coisa ou com essa pessoa, estabelece uma relação de perda e, portanto, abertura para o mecanismo do luto. O luto, então, representa
uma viagem para dentro. E muitas pessoas vão dizer: como o luto pode ser uma viagem para dentro? Se muitas pessoas se depreciam, se entristecem, se isolam, como isso pode representar uma viagem para dentro? Porque na verdade, o que faz a gente sentir a perda de alguma coisa ou de alguém é a relação afetiva que nós temos com o objeto ou com a pessoa. Essa relação afetiva, ela tem um grau de importância e significado na nossa vida. E no momento em que nós não temos mais a coisa física para validar a relação afetiva, nós vamos buscar essa validação exatamente no campo emocional. Por isso a viagem para dentro. Então o luto é a busca no campo emocional dentro de nós para descobrir em qual lugar do nosso íntimo nós posicionamos aquela pessoa ou aquela coisa. E aqui vale a seguinte reflexão: das pessoas e coisas das quais nós tínhamos um vínculo afetivo e tivemos acesso ao mecanismo do luto em virtude da perda do contato físico com essas pessoas, nessa viagem para dentro no mecanismo de luto, onde nós percebemos que estávamos colocando essas pessoas. Porque dependendo do lugar de importância ou de esconderijo dentro de nós, é o que vai determinar o prolongamento ou o encurtamento dessa medida kairos para o tempo do luto. E esse mecanismo de ir para dentro, buscando entender onde aquela coisa se encontra dentro de nós, para que ao chegar lá, nós tenhamos um novo contato, agora não mais físico e sim emocional, para validar o afeto que sentimos e a partir de então percebermos o grau de importância que nós dávamos àquela pessoa ou àquela situação. É tanto que pós-luto nós iremos ouvir muitas pessoas dizerem frases do tipo: mas aquela pessoa, ela era tão importante para a minha vida, ela era tão fundamental para a minha existência, que eu não sei como é que eu vou conseguir seguir em frente sozinho. E nós vamos tirando conclusões no momento em que nós conseguimos acessar o campo emocional para entender onde as pessoas estão. Mas essa ida para dentro, ela passa por algumas etapas que todos nós, se não na sequência, experimentamos uma mais potencializada do que a outra. São as famosas 5 fases do luto. A primeira fase do luto seria o processo da negação. E percebam que nós temos essa atitude enquanto seres humanos. Chega a notícia de que aquele objeto, de que aquela pessoa, de que aquela situação, que nós temos uma vinculação afetiva muito intensa, partiu, quebrou, não está mais entre nós. A primeira reação que nós temos é negar. É dizer: não, eu não acredito, não é possível. Como aconteceu isso? Nós não aceitamos o ocorrido de imediato. A melhor maneira da gente entender isso é quando uma mãe às vezes perde um filho, uma criança ou um jovem. E naquele momento em que a criança e o jovem, através de um processo de desfalecimento energético, e o corpo perece, ela de imediato diz: não é possível. Não há um processo de identificação, de aceitação com a partida daquela pessoa que tinha ou representava o grande vínculo afetivo para a nossa existência. Então, a primeira coisa que nós fazemos é negar.
Mas é importante a gente estender o conceito de luto para as situações. Há pessoas que, por exemplo, estão há 20, 30 anos numa mesma empresa e depois de um certo ajuste no quadro empresarial, chega a cartinha de demissão. E a pessoa, quando pega a carta de demissão, ela diz: eu não acredito, não podia ser comigo. Ela está iniciando um processo de luto pela ocorrência que ela recebeu. Na sequência, existe o natural mecanismo da raiva. A raiva de não querer aceitar, a raiva de se indignar pelo ocorrido. E esse é aquele momento em que nós vamos ver muitas vezes, quando não temos uma percepção da imortalidade da alma e da justa certeza das coisas que nos acontecem. Vamos ver, por exemplo, no exemplo da mãe que enterra o filho. No momento em que ela vive a experiência da segunda fase da raiva, ela estabelece uma relação de acusação às vezes com Deus. Por que, meu Deus? Por que você permitiu? Mas, meu Deus do céu, isso está errado. Não era para ser assim. Da mesma forma que nós, no conceito estendido, vamos dizer: mas que absurdo, eu sou um funcionário exemplar, faz 30 anos que eu contribuo com essa empresa, fulano que chegou agora continuou empregado e eu fui colocado para fora, é um escândalo. Nós estabelecemos uma relação pós-negação com a raiva, com a não aceitação, com a indignação pelo objeto, pela ocorrência, pela pessoa que era o alvo da nossa vinculação afetiva. Depois que a gente nega, depois que a gente se indigna com a ocorrência, entra a terceira fase, que é o período da barganha. É aquele momento em que a gente tenta estabelecer uma relação para ver se pode recuperar a perda. Então é o momento em que, se você é a mãe que está enterrando o filho, você começa a estabelecer uma relação com Deus, porque viu que Deus não ficou revoltado com a sua revolta. E aí você começa a fazer uma barganha: Senhor, me leva no lugar dele. Era melhor que fosse em mim, não nele, Senhor. Ou, no exemplo estendido do emprego, é aquele momento que você vai até o chefe e diz: mas não pode ser. Olha, eu mudo, eu melhoro, eu dou um jeito, a gente tenta fazer de uma outra forma para poder permanecer aqui. É a terceira fase, o período da barganha. E é, na verdade, à medida em que nós vamos entrando cada vez mais no campo emocional. Quando nós cansamos de negar, quando cansamos de ter indignação, quando vimos que a barganha não nos leva a lugar algum, porque o objeto não volta, nós entramos na quarta fase, que é o período da depressão. É o momento do silêncio profundo. É aquele momento que qualquer pessoa chega para explicar 1000 coisas e a gente não consegue entender e ouvir nada. Porque a única coisa que a gente quer é o silêncio. Porque é exatamente nesse momento que nós entramos no campo emocional e estamos observando na prateleira do inconsciente onde estão cada coisa que nós estabelecemos uma relação afetiva. E de repente, nós percebemos onde estamos colocando ou onde colocávamos aquela pessoa, aquele objeto, aquela ocorrência dentro de nós. E quando essa fase se elabora, nasce a quinta e última, que é o processo da aceitação. A aceitação, ela se dá de uma maneira tal que nós compreendemos o justo lugar em que aquela pessoa ocupava dentro da gente. E nesse momento em que nós percebemos onde aquela pessoa está dentro de nós ali experimentamos um novo contato afetivo,
Mas agora nós voltamos para o campo racional e vamos nutrir a nossa ausência com aquilo que é fundamental para mantermos-nos vivos: as recordações felizes. Recordar é viver. E recordar aqueles a quem nós tínhamos boas vinculações afetivas é fundamental para a saúde do espírito. Porém, só isso não bastaria para conter as lágrimas de saudades que às vezes vertem pelos nossos olhos. Por isso, que a doutrina espírita, ela alarga a percepção da criatura humana acerca do mecanismo da morte, quando ela nos diz que a morte não passa de um processo biológico em que ali o corpo, suscetível às relações das leis da terra, perece, e o espírito imortal que é, desvincula-se, desembaraça-se, desenlaça-se da matéria para sobreviver na outra dimensão da existência plural que o ser humano tem. E nesse momento em que nós nos percebemos que somos espíritos imortais, nós vamos aprender que as nossas vinculações afetivas, elas não desaparecem. Daí o porquê, mesmo nutrindo recordações, ser tão fundamental os famosos encontros espirituais no momento em que dormimos. A doutrina espírita, em O Livro dos Espíritos, vai ter um conjunto de mais de 14 perguntas, estudando sobre o sono e os sonhos. E lá aprendemos que ao adormecermos, o espírito se desvincula do corpo, mantendo-se ligado apenas por um cordão prateado. E nessa desvinculação o espírito vai ter contato com aqueles a quem ele é vinculado afetivamente do outro lado da existência. Então é muito comum a pessoa que partiu, nós a reencontrarmos. E às vezes, pela misericórdia de Deus, para sanar e acalmar a nossa dor afetiva, nós sonhamos e registramos e lembramos, quando acordamos, daquela pessoa que partiu. São encontros espirituais para que nós possamos suportar a ausência física que aquela pessoa nos traz. E é importante que a gente entenda que tanto as recordações quanto os contatos espirituais alimentam em nós os mecanismos saudáveis para estabelecermos uma boa relação com o processo do luto. Alguns dizem: se chorar por quem partiu, vai perturbar o espírito do outro lado. Primeiro é importante a gente entender que não existe essa história de lado. Nós encarnados e os espíritos desencarnados. Não existe em cima ou embaixo, direita ou esquerda, frente ou trás. No mundo espiritual, como no mundo físico, existe uma perpassa de energias. Nós interexistimos. Os dois mundos se interpenetram. Ao mesmo tempo que estamos aqui, vivenciando essa realidade vibratória mais densa, mais materializada, também estabelecemos contato com uma realidade vibratória mais sutil, que é aquelas que estão os espíritos desencarnados. Não existe em cima e embaixo. As atividades e os ambientes, eles se perpassam mutuamente.
em que um, às vezes, depende do outro. Um tem um contato íntimo e restrito com o outro. Então, a pessoa quando vai para essa outra dimensão vibratoriamente mais sutil, e nós aqui choramos pela partida dela, não necessariamente haverá uma perturbação. Porém, como tudo no universo é vibração, é energia, se a nossa vibração, sobretudo naquela fase da raiva, for muito intensa, isso sim pode provocar um desconforto naquele que é o nosso alvo mental. A pessoa que partiu permanece fixada na nossa tela mental. Na hora em que nós expressamos o sentimento, tudo que a gente emite, ela sente também. Porém, as lágrimas de saudade, as lágrimas de boas recordações, as lágrimas daquilo que de melhor nós vivemos ao lado dessa pessoa, ao lado dessa ocorrência ou situação, fazem, conforme dizem os espíritos, muito bem para eles do outro lado da existência. E faz bem exatamente porque eles percebem que o lugar que eles ocupavam e conseguiram ocupar dentro de nós foi um lugar de relevância, um lugar de significância, ao ponto de serem importantes e valiosos na nossa caminhada. Vejam, por exemplo, as relações familiares. Quando se tem um vínculo muito forte com o pai ou com a mãe, e o pai ou a mãe parte, falece, vai para o outro lado, para outra dimensão, nós costumamos sempre lembrar o melhor que a gente viveu. Aquilo de mais básico que nós conseguimos compreender. Se não foi o pai ou a mãe, porque há pessoas que têm relações muito conflituosas com os seus familiares, pode ser com um amigo. E no momento em que nós recordamos, há sempre aquele ar de esperança que diz assim: como foi bom conhecer fulano. Como foi bom conviver ao lado dele ou ao lado dela. Como foi bom estabelecer essa relação saudável, que agora eu lembro-me e me faz tão bem. Os egípcios, eles tinham uma forma de entender a vida, em que eles falavam que no momento em que nós recordamos de uma pessoa, nós damos vida a ela novamente. E do ponto de vista emocional, é exatamente isso que acontece. No momento em que recordamos de uma pessoa, nós buscamos no inconsciente onde ela está. E quando temos a certeza que ela está assegurada naquele lugar de relevância que a gente gosta, a gente fica feliz. E quase que dá vida novamente à pessoa, porque ela se acende dentro de nós. Porém, também precisamos entender não só o espírito quando vai para a outra dimensão. É preciso entender também como nós ficamos. Porque quando espíritas, e vamos estabelecendo contato com as relações do mundo espiritual, às vezes nós queremos entender muito como estão os espíritos. E algumas pessoas, a gente percebe isso, quando vão amontoarem-se nos salões para as sessões de psicografia, para as sessões em que ali o espírito manda uma mensagem para o parente. Porque temos uma necessidade, quando temos contato com essa mensagem da doutrina espírita, de saber onde aquela pessoa está. E de saber se ela está bem ou não. Exatamente numa perspectiva de querer comprovar se aquilo que nós estamos estudando realmente acontece, é viável, é possível, é prático. Porque quase todos nós, nos dias atuais, ainda somos muito influenciados pelos nossos atavismos espirituais de quando éramos de outras
ideologias religiosas, de outras escolas religiosas. Então foi-nos apresentado a percepção de que quando morremos, vamos para algum lugar. E naturalmente, dependendo de para onde vai ser esse lugar, nós temos uma relação emocional. É outro fator importante que a religião contribui. Vejamos que até pouco tempo as pessoas diziam-nos que aqueles que fossem bons, quando morriam, iam para onde? Para o céu. O que fosse ruim, mal, quando morresse, ia para o inferno. E aí criou-se um problema filosófico, existencial, que eram aqueles que não eram nem mal nem ruim, nem bom nem excelente. Era aquele que era o meio termo. Onde coloca esse? Aí criaram a história do purgatório. Mas aí depois apareceram as crianças e os deficientes mentais. Onde é que coloca esse povo? Aí criaram o limbo. Então são 4 regiões para onde as almas iriam, dependendo de quem elas fossem ou de quem elas tivessem nutrido enquanto estavam aqui na Terra. Quase sempre nós ainda costumamos fazer essa vinculação. É só a gente dizer assim: meu parente mandou uma mensagem e disse que está no umbral. O umbral é quase que um inferno na linguagem espírita. Ou está muito bem, está numa colônia. Ai, que coisa boa, está numa colônia porque está no céu, né? Está amparado por anjos. Ou está sendo perseguido por obsessores. Para entender esse pós-mortem, a grande questão é que a curiosidade para saber como as pessoas estão do outro lado, muitas vezes nos move muito mais do que a maneira de perceber como nós ficamos. O Evangelho ele é muito claro quando ele diz: deixai que os mortos cuidem dos mortos. Mas ao contrário disso, percebermos como nós ficamos. Como nós lidamos com essa realidade da vida. A aceitação, ela vem para todos. No tempo kairós específico para cada um. No entanto, a sensação psicológica, a sensação afetiva da perda é algo que causa em muitas pessoas uma dor muito intensa. E essa dor, quando ela é vivida por alguém próximo a nós, de certa forma, nos sensibiliza também. Exatamente porque nós, enquanto seres humanos, somos programados biologicamente para sermos cooperativos. E o grande exercício de humanidade é a nossa capacidade de conseguir chorar a nossa própria dor. Aquele que não consegue chorar a própria dor está perdendo o seu senso de humanidade. Aquele que, diante da dor do outro, não consegue se sensibilizar, também está perdendo o seu senso de humanidade. E essa relação de dor, de perda, ela se processa em diversas esferas do conhecimento humano. Se nós formos observar, por exemplo, na atualidade, nós poderíamos ver a ciência nos apresentando 3 maneiras de se perceber a inteligência humana. E eu gosto sempre de falar da inteligência humana, porque o melhor conceito de espírito é o que está, na minha percepção, em O Livro dos Espíritos. O que é o espírito? É o princípio inteligente do universo. Logo, é o princípio dotado de inteligência. E essa inteligência, numa perspectiva científica,
ela se revela em 3 aspectos. A inteligência intelectual, que é essa que nós estamos estabelecendo contato agora. Eu falo, vocês processam, têm naturalmente as suas teses, suas antíteses, suas sínteses mentais. E aí vocês vão racionalizando o conteúdo. Leem livros e ali raciocinam o que está nos livros. É a inteligência intelectual. A segunda seria a inteligência emocional, que é a mais importante de todas. Aquela que abarca tudo dentro dela. Exatamente aquela que sedia as nossas emoções e os nossos sentimentos. E seria então aquela que abriria as portas para a terceira das inteligências, que até pouco tempo era desfrutada apenas no campo religioso, a inteligência espiritual. Mas que na atualidade a ciência estabeleceu uma relação para nos fazer lembrar desse terceiro fator chamado espírito. A década de 90, para a grande maioria que está aqui, com exceção de um ou outro, foi considerada a década do cérebro. Exatamente porque o planeta Terra, através do avanço tecnológico, conseguiu construir um equipamento chamado scanner cerebral. E a partir desse momento, foi possível escanear, através de um registro de luz, a atividade bioquímica do cérebro humano. E fazer uma correlação entre as nossas atitudes, as nossas emoções, com as áreas do cérebro especializadas para cada uma delas. E viram que existia nessa região frontal, que é o lobo frontal, uma atividade diferenciada quando nós estabelecíamos contato com assuntos e vivências de espiritualidade. Principalmente a maneira como nós estabelecíamos contato com a maneira ou com a forma de morte, o luto e o pós-morte. Existe um ponto, um órgão no cérebro humano que a ciência, não foram os religiosos, chamaram de ponto Deus. E esse ponto Deus seria o órgão humano para as projeções do Espírito. É tão intensa a atividade desse ponto Deus, que os cientistas, quando fizeram a busca por ele, viram uma atividade muito diferenciada. A grande maioria que está aqui já ouviu falar das famosas sinapses nervosas. Sinapse nervosa nada mais é do que a forma em que os nossos neurônios, que são as células nervosas, se comunicam entre si. E essa comunicação entre um neurônio e outro acontece de maneira vibratória, chegando a mais ou menos 7,9 vibrações por segundo. Mas no momento em que nós estabelecíamos contato com assuntos de espiritualidade, com vivências espirituais, essa vibração chegava a 10, aumentava para 20, até 30 vibrações por segundo. E a esse ponto, os cientistas denominaram ponto Deus. Logo, existe uma base humana para as expressões espirituais. E lidar com o luto é conseguir acessar, pelo mecanismo da razão, perpassando a emoção, o ponto Deus com a vivência espiritual. E a vivência espiritual é algo que nos dias atuais todos nós precisamos acender dentro de nós. Precisamos trabalhar a certeza incomparável de que a morte não é o fim.
A morte não representa a nulidade, o ponto final da nossa existência. A morte nada mais é do que uma passagem, do que um momento, um instante, um piscar de olhos. E de que nós não somos um corpo físico cujo sistema nervoso central comanda todas as células. Nós somos um espírito imortal que momentaneamente estamos vinculados a um corpo físico para uma experiência de amor. E a vida do espírito encarnado só tem sentido se for como base as experiências de amor. Sabem por quê? Porque as experiências de amor são as expressões da caridade. E a caridade é a senha para a salvação. Não a salvação do inferno que queima, mas a salvação para esse mecanismo mental de achar que somos às vezes indignos de certas vivências e experiências. É a caridade que nos livra da indiferença moral, porque é impossível fazer, manter, estabelecer contato com a caridade e não se tornar mais humano. E não se tornar mais sensível para com a dor do outro. E não se tornar mais ativo para a construção de um mundo melhor. Sobretudo, com justiça social. Porque a fome, a miséria, as dores das mais variadas provocam no espírito sensações muito dolorosas. E se nós nos sensibilizamos pela dor do outro, devemos lutar, nos esforçar para darmos a nossa cota de contribuição na construção de um mundo melhor. Isso passa por uma mudança de conceitos. Por isso que a doutrina espírita ela é tão de vanguarda, porque ela nos apresenta uma outra perspectiva de vida. Enquanto que para alguns morreu, acabou, então o que vale é o que a gente está vivendo aqui, e vamos viver intensamente porque o que importa é viver, e às vezes vivemos de qualquer jeito, de qualquer forma. Falávamos de manter vínculos afetivos com as pessoas, mas quase sempre a qualidade desses vínculos é extremamente inferior àquela que preconiza o conceito máximo de caridade. Quase sempre nós estamos sendo indiferentes com o próximo. E não à toa o Evangelho nos diz que a grande virtude da nossa geração é a atividade intelectual. E alguém aqui duvida que nos últimos 10 anos tivemos um avanço estrondoso de tecnologia no mundo? Estamos agora, nesse momento, registrando tudo com um aparelho que era do tamanho da minha mão. Coisa que há 10 anos atrás, 20 anos atrás, era quase que impossível a gente ter isso aqui. Há um avanço tecnológico. Hoje nós estamos, nesse exato momento aqui, mas podemos entender, saber e acompanhar online o que está acontecendo do outro lado do mundo. Eu lembro que quando a torre, a catedral de Notre Dame, ela queimou, todo mundo acompanhou online. Tem até uma transmissão ao vivo no YouTube. Rapidamente todo mundo deu um clique no Google, descobriu o que era a catedral de Notre Dame. Em menos de 30 minutos estava a par do que estava acontecendo do outro lado do mundo e da importância histórica daquele prédio para a humanidade. O avanço tecnológico. E esse avanço medido lá do nosso início pelo tempo cronos. Mas, diz-nos os Espíritos,
ao mesmo tempo que essa é a sua virtude, a geração atual guarda um grave vício: a indiferença moral. E hoje nós vivemos um momento intenso de indiferença de uns para com os outros. Percebo que até na relação com o luto isso mudou, afetou. Antes, tinha-se um cuidado afetivo dos familiares, dos vizinhos, dos amigos, com a viúva, ou com o viúvo, com a mãe que perdeu o filho, com a esposa que perdeu o marido, com o amigo que partiu. Era quase que um evento que unia as pessoas. E ali elas se cuidavam mutuamente para conseguir reerguer-se. É claro que era uma ocorrência, às vezes, um pouco muito maior do que os dias de hoje. Naquela época, estamos falando aí de famílias que tinham 12, 15, 20 filhos. E em virtude, da precariedade da saúde, alguns nasciam em casa, não conseguiam sobreviver. Então, as mortes eram muito comuns, Algumas crianças, e aí a taxa de mortalidade infantil no Brasil, sobretudo, era altíssima, Uma criança passada dos 4, 5 anos de idade, podia dizer que não morria mais. Então existia uma vinculação sobre isso. E ainda mais, havia um cuidado grande com aquela pessoa, para que ela conseguisse se reerguer. Havia uma relação de superação, de apoio emocional, de apoio afetivo, para que o outro pudesse se reerguer. Hoje, há velórios que você vai, só tem 2, 3 pessoas. Uma, às vezes, e às vezes há velórios que não tem ninguém. É só um corpo que está ali. Qual a qualidade das nossas relações? E agora, qual a qualidade da importância que nós damos às pessoas? O grau de relação afetivo que nós damos às pessoas. Porque eu estou falando agora há pouco de pessoas que eram significativas dentro de nós. Aquelas que a gente fazia a busca e dizia assim: olha, fulano realmente era muito importante. Mas e aqueles que não são importantes? Aqueles que, quando nós buscávamos dentro de nós, víamos que estava no lugar mais desprezível possível. Isso define muito sobre a qualidade do que nós fazemos com o outro. A qualidade das nossas relações. Eu gosto sempre de fazer essa pergunta a título de provocação mesmo. Vocês chegaram hoje aqui, sentaram-se, e naturalmente vocês devem ter batido o olho da esquerda para a direita para perceber quem são as pessoas que estão sentadas ao lado de vocês. Correto? A pergunta é: você conhece todas as pessoas que estão sentadas na sua fileira nesse exato momento? Por que não se apresentar? Por que não dizer: olha, boa noite, tudo bem? Meu nome é fulano, tranquilo? E ali estabelecer uma relação com a pessoa. Eu sempre digo e brinco que no máximo o que vai acontecer é você desenrolar uma carona de volta para casa. Porque você vai descobrir que a pessoa às vezes mora na rua de trás e vem para o mesmo lugar que você. E ali na conversa você descobriu: é uma carona. E aí já troca o WhatsApp. Na outra vez que vir você já pega a carona vindo e voltando. Aí depois tem um aniversário, chama você já vai se infiltrando na família. E aí vai se ampliando o vínculo afetivo. Daqui a pouco, quando você menos espera, já está lá dentro da família mesmo e você é a pessoa incrível para aquela família. E alguns vão dizer assim: fulano é o nosso irmão que a gente não tinha. E aí começa toda aquela história,
Às vezes rola aí umas DRs básicas, né? Fulano chegou, aí ficou essa ciumeira toda, mas também faz parte do fenômeno das relações humanas. O que nós queremos chamar a atenção é para a qualidade das nossas relações. E nesse momento, não sairmos indiferentes. Se eu não conheço quem está do meu lado, vou lá e me apresento. E não somente tenhamos a cordialidade de fazer a pergunta: e aí, tudo bem? É quase que coagir a pessoa a dizer que está bem. Não, pergunte: como é que você está? Porque aí a pessoa vai fazer um juízo de valor dela mesma e vai dizer assim: rapaz, estou mais ou menos. Se uma pessoa responde para você que está mais ou menos, senta e chora com ela, porque tem dor no meio da história. Pode perceber. Eu estou mais ou menos, tem uma dor ali no meio. Não, rapaz, eu estou para baixo. Aí você sente e chora mesmo, porque é garantia absoluta de que tem dor. Mas se a pessoa responde: está tudo bem, aí você fica bem também. E não a resposta cordial: e aí, tudo bem? Está tudo bem. E vai embora. Às vezes não está. Às vezes é preciso ali um outro humano, não para falar, apenas para ouvir. Que bom que vocês vão ter contato com o professor André Trigueiro próxima semana. Envie-nos um abraço nosso para ele. Ele é uma figura inspiradora para o nosso trabalho também. E ele fala muito sobre isso. Nós hoje temos a necessidade de querer aprender a falar com os outros, quando na verdade o momento na atualidade é o de saber ouvir. Mas ouvir sem julgar. Porque quase sempre nós ficamos calados ouvindo a pessoa, mas balançando a perna, doido para que a pessoa acabe de falar logo, para você dizer o que você pensa. E às vezes a pessoa não está nem interessada em saber o que você pensa. Ela só quer falar. Ela só quer estabelecer um contato. E aí nós precisamos entender também que o luto não está presente apenas nas relações quando morre um ente querido. Mas existem outras formas de morrer também. Existem as famosas mortes psicológicas. E essas são muito dolorosas. Porque é aquele indivíduo que inflamou tanto dentro de nós, que nós decretamos no nosso mundo mental o falecimento dele. E quase sempre é um ente querido, é um familiar, é um pai, é um irmão, é uma pessoa bem próxima. E isso é muito doloroso, porque imagine você decretar falência de alguém que você convive às vezes todos os dias. E perceber que dentro de você, aquela pessoa morreu. É uma relação às vezes tão conflituosa, que é como se nós quiséssemos ali fazer contato com uma coisa que não existe dentro da gente. É onde está presente, de maneira muito exacerbada, a nossa indiferença. A indiferença é exatamente isso. É ter contato com alguma coisa que não ressoa dentro da gente. Porque não existe uma significância daquilo dentro de nós. Há um tempo atrás eu tive a oportunidade de ir em São Paulo. E aí foi uma viagem de trabalho, mas aproveitamos um tempo livre da tarde para ir num shopping que estava tendo a exposição do escritório do grande naturalista Charles Darwin. E é uma exposição que anda pelo mundo todo, levando, as escrituras dele, o próprio escritório dele, se arma e desarma no mundo todo. E é bem interessante. E aí, naturalmente, nós entramos, fomos observar. Lá estava a famosa A Origem das Espécies, de 1859, que apresentava as ideias do evolucionismo, quando 2 anos antes o mundo já havia recebido o Livro dos Espíritos, em 57, mas era uma perspectiva científica
do mundo cotidiano, e ali ele falava sobre as espécies e tal. Mas também tinha um outro livro, que era o famoso Diário de Bordo de Charles Darwin. E aí eu achei interessante, porque ele esteve no Brasil e ele escreve as impressões que ele teve quando esteve no Brasil. E ele começa dizendo assim: hoje eu vou embora do Brasil, graças a Deus. Eu fiquei chocado com essa primeira frase. Rapaz, um camarada veio do outro lado do mundo, e quando chega aqui diz que vai embora, graças a Deus. Fiquei logo encismado com ele. Aí meus colegas disseram assim: não, continua lendo, vai que tem uma coisa interessante aí. Aí continuamos a ler o texto, e ele falava: um país, na época, escravocrata, em alguns cenários não mudou até hoje, em que submete-se as pessoas a condições de vida que talvez nem o mais rude animal das savanas poderia suportar. Imagine vocês que um dia desses, eu pedi água na casa de um homem muito rico, e ele pede para que uma criança escrava me sirva essa água. E porque o copo que a criança me serviu não aparentava estar muito bem limpo, ele bateu rudemente nas mãos dessa criança, ao ponto de quase amputar-lhe os dedos. Mas tudo isso era praticado por pessoas que aos domingos iam para a igreja dizer que amavam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se ele viesse nos dias de hoje para o Brasil, eu imagino inclusive o texto que ele iria escrever. Ia ser mais ou menos assim: hoje eu vou embora do Brasil, graças a Deus. Um país de classe média, em que as pessoas transitam indiferentes umas com as outras. Imagine vocês que um dia desses, um pai de família levava sua filha para o balé, e passando por um sinal de trânsito, viu crianças mendigas pedindo moedas para trocar por comidas. E eles achavam aquilo uma incômoda paisagem urbana e seguiam indiferentes como se aquilo não fosse nada. Mas, todos os domingos, ou em outro dia qualquer, espíritas, católicos que são, evangélicos, umbandistas, Hare Krishnas e o que seja, vão para os seus templos dizer que amam as forças superiores acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso chama-se hipocrisia. E é preciso que a gente faça uma viagem para dentro de nós, para entender que a nossa relação afetiva não é somente com quem está do nosso lado, mas é com a humanidade inteira. Porque essa humanidade nos define enquanto espécie, enquanto espíritos imortais, que alcançamos o mesmo nível de evolução humano, mas mesmo que em diferentes degraus, estamos juntos para que a grande lei social possa se manter viva, que é o mais forte protege o mais fraco. E o mais fraco é muito bem descrito no Evangelho e nas Escrituras Sagradas. Sempre você vai perceber uma preferência dos textos evangélicos pelas crianças, pelos doentes, pelos pobres, pelas viúvas, pelos idosos, por aqueles que são marginalizados. É o grupo preferido do Evangelho. E quase sempre, para não dizer 100%, é o grupo da indiferença, que todos nós às vezes, não estou generalizando, mas grande maioria, estabelecemos uma relação de indiferença. Mas essa relação também acontece dentro de casa. E às vezes o luto é um grande momento de autoflagelo, quando percebemos que muitas vezes a morte psicológica que nós provocamos no outro nos incomoda de maneira muito intensa. Agora há pouco, nós acompanhamos um caso de um jovem
que buscava tentar aprovação na prova da OAB. E toda a família dele era família de juristas, advogados, promotores, e todos já estavam tirando brincadeiras das mais diversas com o fracasso múltiplo que ele havia tido 10 vezes seguidas. Tentou 10 vezes passar na prova e não tinha conseguido. Na 11ª, quando ele soube que havia sido reprovado mais uma vez, todos da família estavam sentados na mesma sala de estar. Ele passa pela sala, na frente de todos, sobe na varanda e pula de um prédio de 113 andares. Porque não suportava lidar com aquela situação. E o velório desse jovem foi um processo de autoflagelo para todos aqueles parentes. Porque o luto representou para eles esse mecanismo de ir para dentro e descobrir o lugar desprezível, indiferente, que todos estavam escolhendo colocar aquele jovem. Isso foi o caso de uma família. Mas às vezes isso se resvala para a sociedade. Como também ano passado, aqueles que não acompanharam, nós acompanhamos, inclusive vimos a live ao vivo pelo Facebook, do jovem que estava na Conde da Boa Vista, lá no Recife. E do 6º andar do prédio, ele começou a gravar uma live, dizendo que não aguentava mais viver. Em virtude da pressão que a família fazia nele pelo fato dele ser homossexual. E ali ele não conseguia mais ter uma relação saudável com a própria existência e achava que a única solução era tirar a própria vida. Então ele fazia live se despedindo de todos. E durante a live ele pula. E a live filma ele caindo. Mas o que choca, além da indiferença que naturalmente foi alvo dentro da própria família, é que as pessoas, ao verem aquilo agonizando no chão, pegam o celular e continuam a filmar. Isso é o desfalecimento de uma sociedade que está doente, meus irmãos. E nós vivemos um tempo em que nós triplicamos, aumentamos absurdamente o número de templos religiosos no planeta, sobretudo no Brasil. Templos religiosos que abrem as portas para falar do Evangelho, e o Evangelho é a boa nova de alegria. Então deveria promover na criatura a segurança espiritual para lidar com as ocorrências da vida e também para fazer uma releitura do próprio comportamento, buscando ser hoje melhor do que ontem e amanhã ser melhor do que hoje. Mas por que é que não está acontecendo? Precisamos refletir. E essa reflexão, ela chegará para todos nós. Da maneira mais sutil, através de um convite de reflexão, como da maneira mais dolorosa, talvez pela perda de alguém, nos obrigando a ir para dentro e entendendo o lugar que aquela pessoa estava dentro de nós. Onde também poderíamos encontrar dentro de nós o próprio Jesus? Estamos racionalizando Ele ou estamos sentindo Ele? Vamos refletir. Então, que possamos agradecer pela oportunidade dessa noite e, naturalmente, entendermos que todas essas reflexões servem e devem servir para nos tornar pessoas melhores. Eu busco todos os dias fazer algo um pouco melhor. Sou santo? Não, ninguém aqui é santo. Mas nós somos humanos. E talvez seja isso que falta nos dias de hoje. Antes de querer se preocupar em ser o melhor espírita, preocupe-se em ser o melhor ser humano. E esse exercício de humanidade se faz no contato uns com os outros. Vamos orar.
Pai celeste Criador, fonte eterna de bondade, abençoa os nossos esforços para o teu reino atingir. Dai-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória desse mundo, és a paz e a esperança. És a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. E dai-nos forças para sermos mensageiros do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Que a tua paz, Senhor, que a tua luz sublime permaneça envolvendo os nossos corações, hoje, amanhã e por toda a eternidade. Assim seja. E só para concluir, para não ficar parecendo clima de enterro, quando a gente fala sobre luto, eu gostaria de fazer só uma proposta a mais, para que a gente possa concluir, já que falou-se de festa no início, em clima de festa, em clima de alegria, porque estamos aqui em torno da boa nova da alegria. Eu gostaria que todos ficassem de pé e formassem uma dupla, por gentileza. Você, se possível, venha ser a minha dupla para poder mostrar para o pessoal. Fique de frente para essa pessoa, na distância de um braço. Se apresente, diga seu nome. E agora, obedecendo ao que eu vou dizer, de frente para a pessoa, você vai levantar o braço direito e vai colocar na direção da pessoa. Não faça nada além disso. Você agora vai dar um passo para frente com a perna esquerda. E não vai fazer mais do que isso. Agora você vai levantar o braço esquerdo e vai colocar na direção da pessoa. Agora você vai dar um passo com a outra perna para frente. Não faça nada. E agora você faz o que dá vontade de fazer. Muito obrigado a todos.